Bom dia pessoal. Estamos aqui na TV Unifor para debater um assunto bem interessante, que é a inclusão através do esporte. Essa é uma iniciativa da disciplina do curso de Marketing Digital, disciplina de Ética, tá? E nós vamos falar aqui um pouquinho com pessoas ligadas aqui à área. Conosco aqui está o Thiago Mendes, ele que é advogado, empresário, coordenador do projeto Bem Tricolor, ligado diretamente ao Fortaleza Esporte Clube. Conosco também a doutora Letícia Queiroz, ela que é neuropsicóloga, especialista em análise de comportamento, não é isso, doutora? Perfeito. E também a mãe da Gabriela, a Bárbara Menezes. Bem-vindos. Obrigado. Obrigada. E é isso. Thiago, é uma satisfação aqui recebê-lo, tá? Assim como também os demais. Obrigada. E a Unifor, né, através da disciplina de ética, nos lançou esse desafio de buscar parceiros, buscar empresas que venham, ou organizações que venham trazendo ações de desenvolvimento social, desenvolvimento ambiental, alinhada aos ODS da ONU. E a nossa turma encontrou no Fortaleza Esporte Clube uma grande ação, uma grande parceria que vem trazendo resultados para a comunidade. Você, enquanto coordenador do projeto Bem Tricolor, aliás, da Associação Bem Tricolor, pode nos falar um pouco dessa experiência? O que é o Bem Tricolor? O que vocês fazem? Fala pra gente. Pronto, Francisco. Primeiro, é um prazer estar retornando aqui para minha casa. Sou aqui ex-aluno da Unifor, né? Formado em Direito. E quando você trouxe a mim, né, essa ideia de projeto, eu fiquei muito feliz, porque eu gosto muito de falar sobre isso. Inclusive, o Lucas ali que está nos bastidores, eu falo para ele que eu digo, se eu pudesse viver só de ação social, eu viveria. Infelizmente, é difícil, né? É difícil viver só disso, a gente tem que trabalhar com outras coisas. Mas para mim é muito gratificante a gente trabalhar nessa área. A Associação Bem Tricolor, ela é uma espécie de braço social do Fortaleza, certo? Ele tem a missão de promover a responsabilidade social do clube e eu estou inserido como coordenador do Clube da Garotada. Eu faço ações com crianças, né? Normalmente são crianças carentes e também a gente faz ações inclusivas de crianças que precisam de algum tratamento especial. E quando você me procurou, né, para a gente falar sobre a questão da inclusão através do esporte, foi justamente um projeto que a gente fez recentemente, que foi a ação dos abafadores no estádio. No mês de abril teve o mês de conscientização sobre o autismo e a gente pensou muito em o que a gente poderia fazer, pesquisei muito sobre o tema, vi outras práticas no Brasil inteiro, o que eles estavam fazendo, né, sobre o tema. O Goiás, ele lançou um camarote sensorial em abril. O Corinthians já tinha um camarote sensorial um certo tempo, acho, se não me engano, em 2020. E eu pensei, o que é que eu posso fazer aqui em um curto espaço de tempo, né, para fazer essa inclusão, né, nesse mês em conscientização sobre o autismo. Aí eu vi que eu conversei com algumas psicólogas, não foi com a Letícia, mas foi com outras colegas dela. E eu falei que uma das principais dificuldades das crianças em irem ao estádio era justamente os ruídos, né? Muito barulho, fogos, a torcida gritando. E normalmente os pais evitavam ir ao estádio com as crianças por conta desse ruído. Aí eu pensei, poxa, então eu acho que eu posso tentar adquirir aqueles abafadores de ruído e tudo mais, que eu acho que, por mais que eu não consiga adquirir tantos, eu adquiro alguns, vai mudar um pouco a realidade de algumas crianças, né? Ou até adultos, né? Porque, na verdade, não é só para as crianças. Perfeito. Aí, a gente fez em abril, a gente lançou essa campanha, levou uma associação, a PAB, que o Lucas entrou em contato com eles, e a gente levou 20 crianças. Eu montei provisoriamente um camarote sensorial. Eu também me consultei com algumas psicólogas. Lá no Benfica tem uma associação que eu acho, se eu não me engano, é Pintando 7. Eles têm uma loja lá no Benfica muito bacana. E lá eu comprei alguns produtos e montei realmente um camarote sensorial com algumas experiências, porque as crianças autistas, né, eles gostam muito dessa experiência tátil, experiência visual. E a gente fez essa ação
E a ideia, eu adquiri 20 abafadores, a ideia depois era fornecer esse serviço aos torcedores, para todos os torcedores que quisessem esse empréstimo gratuito, eles pudessem solicitar através do Bem Tricolor e a gente iria fornecer o empréstimo para esses torcedores. Inclusive, é nesse contexto que se insere a Bárbara, né, a mãe da Gabriela aqui, que está nos bastidores, menina muito linda, que ela foi uma das primeiras torcedoras a solicitar esse empréstimo. Inclusive, depois que ela contar um pouco a história, eu vou contar como me tocou a foto da filha dela no dia que ela utilizou o abafador. E antes de passar para a Bárbara, eu digo, como a gente está falando sobre responsabilidade social, sobre ação social, eu digo uma coisa muito importante, que assim, a gente ganha mais do que doa. Eu tiro um pouco do meu tempo, mas o importante é justamente a gente entender que a ação social não é o tempo que a gente tem livre. A gente tem que inserir dentro do nosso dia a dia, a gente tem que ter como se fosse um horário de reunião. Aqui eu estou aqui fazendo esse podcast porque eu acho importante a divulgação. Inclusive, como você trabalha com marketing digital, a gente acha que o marketing digital é só voltado para lucro, né? Só para a empresa e tudo mais. Às vezes as pessoas associam isso. Verdade. Mas, na verdade, a ação social é muito importante ser divulgada porque a gente atrai mais doadores, atrai as empresas pensam em investir na gente porque elas vão ter um alcance de imagem, vai ser uma coisa bacana para elas. Inclusive, a nossa ação dos autistas teve 2 empresas que participaram, muito bacana, não sei nem se eu posso mencionar, mas deixa aí nos comentários, talvez. Mas, enfim, é importante essa parte do marketing digital também na questão social, porque a gente aumenta o alcance, inclusive outros clubes entram em contato, o Avaí entrou em contato, uma prefeitura do interior de São Paulo também entrou em contato, chegou em Portugal, para você ter ideia. Então, assim, é muito importante essa divulgação para que a gente insira mais pessoas nesse nicho, atraia empresas e também incentive mais famílias a irem ao estádio através dessas ações. Eu vou passar a bola aqui para a Bárbara, para ela contar um pouco da experiência dela. Conta para nós, Bárbara, como é que é ser mãe da Gabriela? Fala para mim. É uma coisa maravilhosa. Desde a minha gestação, né, que eu descobri que ela vinha com esse problema, a gente fica sem chão no começo, mas quando nasce, né, o coração da gente se transborda de amor. E o Fortaleza, eu só tenho a agradecer pela iniciativa de ter, né, nos proporcionado o abafador, por conta que eu sou apaixonada por futebol, principalmente pelo Fortaleza, que desde muito bebezinha já vinha herdando, né, meu pai, que foi jogador de futebol. Que maravilha. Tudo. E eu tinha muita vontade de levar a Gabriela também para os estádios, mas também ficava muito receosa, devido a eles terem uma sensibilidade muito grande na audição. Sim. Porque quando eu chegava com a Gabriela no estádio, ela já pôs os dedinhos no ouvido, chorava, se tremia toda, tudo. Então, hoje, como, né, tem um Fortaleza que já nos dá o abafador, para mim está sendo 100% aproveitoso. Ou seja, foi uma acolhida, uma ação de resultado totalmente eficaz para vocês, né? Muito bem. Doutora, do ponto de vista clínico, né? Só para a gente tentar, porque de repente pode ter pessoas que ainda não sabem o que é e o como lidar. O que é o autismo, né? Hoje, primeiro eu quero também agradecer pela oportunidade, né? O Thiago entrou em contato comigo. E assim, também sou filha da casa, graduada, pós-graduada, tenho uma paixão imensa pela Unifor. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Muita gratidão mesmo por esse momento. Sobre o autismo, né? O autismo, ele entrou na minha vida de forma muito inesperada. Mesmo eu me formei em 2017. Naquela época, iniciei em 2012, e naquela época não se falava assim, tanto quanto se fala hoje. E ainda assim se fala pouco, né?
naquela época eu lembro que eu tive um seminário e foi de escolha dos alunos a temática, falar sobre o autismo, né? E foi incrível, porque assim, ali começou a me despertar algumas coisas e depois eu comecei a ser estagiária de escola e aí lá a gente lida mesmo, é o trabalho mesmo braçal, sabe, que a gente costuma dizer. E foi ali que eu conheci a minha primeira criança com autismo, né? E naquela época eu tinha as dúvidas que eu acho que muita gente tem hoje, né? O que é o autismo? De onde ele vem, né? Hoje o autismo ele é um transtorno de base genética. A gente não sabe ainda qual é o gene responsável, né, que traz aí essa questão do autismo, mas muitas vezes acontece de, por exemplo, poxa, mas na minha família não tem ninguém com autismo, né? E como justificaria ser de base genética? É um questionamento que até hoje nós nos fazemos, sabe? A gente não entende exatamente o porquê, sabemos que é de base genética, mas não sabemos qual é o gene responsável por isso. Existem ainda vários e vários estudos, mas alguns fatores, eles, eu posso dizer que contribuem. Hoje, a cada 36 crianças, 4 crianças têm autismo. É um número relevante. Bastante alto. Bastante alto. E isso, há pouquíssimo tempo atrás, era algo um pouco menor. Então, aumentou, assim, né, de forma bem relevante. E aí, o que eu consigo identificar é que fatores ambientais, sim, influenciam, mas não são determinantes para isso, sabe? E é importante a gente falar isso porque muitas famílias se culpam, muitas vezes, o que foi que eu fiz de errado, né? Será que eu fiz algo que fez com que o meu filho ou a minha filha viesse a ter autismo, né? E é importante a gente dizer que essa culpa, ela não precisa necessariamente existir, né? Porque nem os próprios cientistas sabem, né, qual é a base genética do autismo, né? O que é que faz com que isso aconteça. Então, eu acho muito importante que a gente fale mais sobre isso, desmistifique cada vez mais isso, sabe? O autismo, dentro do autismo, como o Thiago estava falando, muitas crianças apresentam o TPS, que é o transtorno de processamento sensorial. Então, muitas vezes, na grande maioria, eu diria, eles apresentam hipersensibilidade auditiva ou hipo, né, que é uma sensibilidade auditiva baixa, hipersensibilidade tátil ou né, ou hipossensibilidade tátil. Então, assim, ou é de mais ou é de menos, né? E aí, isso faz com que, é interessante dizer também que a gente, até onde a gente sabia, existiam apenas 5 sentidos, né? Mas hoje a ciência já comprova que são 6, né? Incluso em todos os sentidos que a gente já conhece, existe a propriocepção, né? Que é responsável por essa questão da noção corporal, né, da praxis motora, influencia em muitas questões. Então, é importante a gente entender que o autismo ele é complexo em termos de cognitivo, em termos de habilidades sociais, em termos de habilidades expressivas, que é o que a gente chama de linguagem verbal, e muitas vezes a linguagem não verbal também, né? E principalmente, assim, questões alimentares. Então, não é à toa que hoje ele é conhecido como um espectro, né? Não existe mais a questão do Asperger, por exemplo. E é importante a gente falar sobre isso, porque o Asperger, ele era colocado como um grau mais elevado de TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. Então, assim, hoje, pessoas que apresentem sintomas que se enquadrem dentro desse espectro, elas são consideradas autistas. Existem os níveis de autismo, né? E a gente pensa nisso a nível de suporte. Tem autismo de nível de suporte 1, que é o que a gente conhece como autismo leve. Tem o autismo de nível de suporte 2, que é o que a gente conhece como moderado. E o de nível de suporte 3, que é o que a gente conhece como grave. Mas eu sempre costumo dizer, sabe? Que não é porque é conhecido como autismo leve que se torna mais fácil. As pessoas tendem a romantizar também o autismo leve, sabe? E isso é muito preocupante, porque no consultório a gente recebe pacientes que estão dentro do nível de suporte 1 de autismo leve, mas que têm níveis elevados de transtorno de ansiedade, de depressão, né? E assim, que se percebem dentro desse ambiente social de forma diferente. Então, não é por ser leve que se torna mais fácil. É importante também a gente
falar sobre isso. Então, assim, o autismo, né, como eu vinha falando, ele é de base genética, a gente não sabe qual o gene responsável por isso. Ainda, eu acredito que a ciência caminhe para tal, mas por ser um espectro, ou seja, algo muito amplo, se torna realmente mais difícil de identificar e entender o porquê. Mas hoje a gente entende que o autismo, ele é absolutamente tratável. Ele não tem cura, não é uma doença que precise ser curada, mas ele é tratável, né? Então, crianças dentro do transtorno do espectro autista que iniciam, por exemplo, a estimulação precoce, elas tendem a reduzir o nível de prejuízos no decorrer da sua vida, né? Então, às vezes, elas podem caminhar dentre os níveis de suporte. Então, muitas vezes, ela pode ser um nível de suporte 3 e cair para o nível de suporte 2. Né? Ou ser um nível de suporte 2 e ir para um nível de suporte 1, a depender da forma de intervenção. E é importante, falando sobre essa questão da intervenção, falar um pouquinho sobre um outro ponto, que é a quantidade de intervenção. E eu, enquanto terapeuta, isso me preocupa muito, que são os excessos. Né? Então, é importante a gente sempre entender que, independente de ser uma criança ou um adolescente com autismo, eles também precisam estar inseridos em ambientes sociais. A terapia, ela é, de fato, muito importante. Mas sabe aquela frase que as pessoas dizem assim, não é terapia, mas é terapêutico, né? Essas crianças, na grande maioria das vezes, eles também sofrem com o excesso de terapias, né? O excesso de demandas. Então, é sempre importante a gente entender que as terapias, elas são, sim, fundamentais. A estimulação precoce, ela é fundamental, né? Afinal de contas, nesse período, né, da primeira infância, o cérebro da criança, ele é totalmente moldável, ele está em processo de construção. Então, quanto mais estímulos ele recebe naquele momento, mais ele consegue absorver e consolidar aquele aprendizado. Então, é uma fase, assim, de muita recepção de conteúdo, sabe? É uma das fases mais importantes. E aí, assim, a terapia é importante, a estimulação é importante, mas estar inserido nesses ambientes sociais, eles são fundamentais e essenciais. São crianças que já têm uma dificuldade nas habilidades sociais. Aí imagina, se você cada vez mais alimentar isso, colocar essa criança dentro do que a gente chama de bolha, né? E impedir que essa criança tenha acesso a lugares como o estádio, como um parque, como uma praia. E cinema, e assim, a gente vê hoje que tem até algumas ações, né, no cinema e tudo, mas assim, isso precisa ser mais falado, precisa ser alimentado. É muito importante, a gente percebe que, é claro, a criança, ela tem uma dificuldade, né, de base, neurológica, beleza. Esse cérebro, ele recebe esses estímulos de uma forma diferente, mas a gente fala muito na psicologia da dessensibilização sistemática. Então, para que esse cérebro ele se adapte a receber esses estímulos, ele também precisa ser exposto a eles. Claro que a gente não vai fazer uma exposição agressiva, né? Por isso que é sistemático. Então, assim, é aos pouquinhos, é passinho de formiguinha, sabe? Inserindo ali, eu não sei se vocês já colocaram um abafador de ruídos, mas eu, por curiosidade, já coloquei. Gente, é fantástico. Veda, e é interessante, porque tem famílias que realmente por falta de conhecimento dizem assim, mas ele não vai escutar mais nada. Escuta, o que ele vai vedar são de fato os ruídos, né? É cachorro latindo, é buzina, são esses sons que geralmente mais incomodam e ficam se repetindo e incomodando aquela criança ou aquele adolescente. Então, como eu estava falando antes da gente começar, a gente estava conversando e assim, Tiago, você encurtou o caminho para essas crianças, né? Ou seja, elas precisam estar inseridas, a sociedade precisa se adaptar, mas a gente precisa também entender que eles precisam ser expostos. Letícia, mas não vai gerar sofrimento? Não, eu acredito que tudo feito com combinados, tudo feito de forma gradativa, sendo conversado com a família, alinhado, tudo que uma rede de apoio, né, possa fazer, eu acho que vai fazer com que essa criança tenha um bom desenvolvimento, né, Thiago? E tem outro ponto, essa questão que tu disse, é porque assim, os pais tendem a querer serem super protetores, né? Sim, com certeza. Meu filho não quer que ele passe por algum constrangimento, enfim, mas ações como essa estimulam outros pais a irem. Às vezes nem tem hipersensibilidade ao ruído, mas ele olha, tá lá aquela criancinha lá, né? E tudo mais, eu posso ir.
entendeu? Então, assim, isso, inclusive pais que o filho não tem hipersensibilidade, mas que são crianças autistas, disseram, eu nunca tinha vindo ao estádio com meu filho, mas desde que eu vi essa ação, eu estou indo ao estádio. Perfeito. Então, a importância dos pais se conscientizarem também, que isso que tu falou. Isso é porque, assim, importante. é porque às vezes os pais não fazem a autocrítica, né? Isso, perfeito. É porque assim, o filho deles tem algumas necessidades especiais, mas ele está ali, ele precisa ser inserido na sociedade. Precisa. Ele precisa ter uma vida normal. Precisa. E assim, um ponto que eu sempre bato, quem tem que se adaptar é a sociedade. Sim. São os meios, o estádio, o cinema e tudo mais. Porque, na verdade, essas crianças, esses adultos, eles estão inseridos na sociedade. Como qualquer outra pessoa que tem alguma necessidade, um cadeirante, seja o que for. Então, assim, a sociedade, o Estado, ele tem um dever de proporcionar que essas crianças, esses adultos que tenham necessidades especiais, eles sejam inseridos e se sintam confortáveis a frequentar qualquer lugar. Perfeito. Quando a gente fez isso no estádio, a gente pensou, poxa, o estádio é um ambiente plural. E eu sempre digo, o estádio é o ambiente mais democrático que existe na face da Terra. Porque você, quando acontece um gol, você observa uma pessoa de uma classe social baixa abraçando uma pessoa de classe social alta. Que a gente vê nos nossos meios, a gente não vê isso. Verdade. É um momento que realmente é um momento de paixão, de emoção, que eu acho que todo mundo tem que vivenciar isso. Todo mundo deve ter essa oportunidade de vivenciar. E eu conheço muitas crianças autistas, inclusive a gente estava comentando sobre a reportagem do Globo Esporte, o Marcelinho. Rapaz, ele é apaixonado. E eu acho que isso até é bom para desenvolver esse aspecto social. É excelente. Porque às vezes por exemplo, às vezes ele não pode ter tanta habilidade para jogar uma bola no recreio. Que isso é um momento de inclusão, né? Isso. Aí ele fica um pouquinho distante, mas aí quando ele tá torcendo, ele faz parte ali dos meninos que torcem, das meninas. E quando os meninos se unirem ali para conversar sobre futebol, ele vai saber. É isso que é importante, porque eles precisam se sentir partes da sociedade, eles precisam ser, eles são do meio, porque eles são pessoas normais que nem a gente. Eles só têm algumas necessidades especiais, que todos nós, às vezes, temos uma necessidade especial, não somente igual a deles. Então, assim, eu acho muito importante ações como essa, justamente porque os pais, eles observam, meu filho pode. Perfeito. Eu posso levar meu filho. Não há nada de errado. Não tem nada de errado, não vai acontecer nada. Não vai fazer mal. Não vai fazer mal, é um ambiente confortável. Antes de eu entregar o abafador para a Bárbara, inclusive eu vou contar a história aqui, até eu entregar o abafador a Gabriela, posso até me emocionar, porque eu me emocionei no dia, depois que eu vi a foto dela. Antes de a gente estava entregando os abafadores no estádio, aí as pessoas se cadastraram, certo? Elas se cadastram para conseguir o abafador. Aí quando eu estava dando a volta no estádio, tinha um pai um pouco nervoso, porque não estava achando um setor do estádio. E a filha dele estava com aquela carteirinha, crachá, né? Do autismo. Isso. Aí ele estava um pouco nervoso, porque não estava achando onde era o local e tudo mais. Aí, opa, senhor, tudo bem? Me apresentei e disse, eu poderia lhe ajudar? Aí eu pedi o ingresso dele. Aí eu perguntei se ele queria abafador. E, na verdade, a filha dele não precisava, não tinha hipersensibilidade ao ruído, mas a filha dele tinha ao tato. Inclusive, por isso que não podia botar nenhum abafador, porque ela se sentia incomodada. E ela estava chorando e tudo mais. Aí ele disse, Thiago, eu vim para cá, para o estádio, justamente por conta dessa ação. Porque eu nunca tinha levado a criança, minha filha, e eu vi que outros pais estavam levando, eu me senti à vontade de levar. Perfeito. Aí a criança estava lá chorando na hora, porque não estava achando. Eu disse, não, vamos lá. Aí eu dei a volta lá no estádio. Inclusive, a Bárbara estava tentando até me ligar e tal nessa hora. Aí dei a volta no estádio. E deixei eles lá no assento lá deles. Nesse momento, foi justamente o gol do Fortaleza, o gol do Thiago Galhardo, eu acho que ele iluminou. Aí eu tenho até um vídeo aqui, do pai comemorando com a filha, assim, vibrando e tudo mais, e é a primeira vez no estádio. Cara, isso pra mim é fenomenal. Isso se paga qualquer ação. E aí ele me agradeceu bastante e tudo mais. Foi realmente marcante pra ele. Aí depois a Bárbara tentando se comunicar comigo, é uma coisa que me marcou.
a Bárbara disse, Thiago, ainda tem abafador porque minha filha está aqui aos prantos. Ela estava chorando muito no primeiro tempo. Aí eu disse, eu tenho que ir atrás dela, eu tenho que ir atrás. Aí meu celular estava descarregando. Meu celular sempre está descarregando, o Lucas que está aqui nos bastidores sabe disso. Aí meu celular estava descarregando, mas eu tinha um carregador de cabo, né? Não era o portátil, mas no estádio não tem nenhum canto para carregar, né? Não tem tomada. Aí eu disse, não, tenho que ir atrás de carregar. Aí meu celular descarregou. Aí eu não consegui mais me comunicar com a Bárbara, já estava chegando no intervalo. Aí eu fui na loja do Fortaleza, as meninas tinham um T lá, eu peguei e carreguei. Aí eu lembrei que no estágio, é ruim a internet, aí eu lembrei que o SMS, ele não precisa de internet. Você chega, aí eu comecei a me comunicar com ela por SMS. Uma aventura, porque o SMS... Comecei a me comunicar com ela no SMS. Ei, tô aqui, aí a gente foi se comunicando, aí finalmente a gente se achou. Aí eu entreguei pra ela. Aí, o porquê eu tô contando toda essa história? Porque, assim, as pessoas não sabem o que é que tem no bastidor. A foto postada pelo Fortaleza da Ação foi justamente da Gabriela. E caramba, tudo isso valeu a pena, porque ela estava aos prantos no primeiro tempo. E no segundo tempo ela estava feliz da vida, sorrisão. Aí eu disse, cara, isso aqui paga, isso aqui faz eu ficar arrepiado aqui. Esse fotógrafo não conhecia a Gabriela? Não conhecia nada. Foi. Caramba. Tanto é que eu fui atrás do fotógrafo Fortaleza, com o Karim. Agradeço imensamente ele, porque ele colocou o sentimento todo em uma foto. O sentimento dela sorrindo. Eu disse, Karim, cara, te agradeço imensamente. Tu não sabe o quanto tu me emocionou com essa foto. Porque fez o trabalho todo valer a pena. As pessoas acham que um trabalho como esse a gente faz do dia para noite, mas na verdade a gente pesquisa, pergunta para profissionais, pergunta para os pais. Eu me encostei muito com os pais. E quando aquilo ali se concretizou, realmente valeu a pena. Porque a gente é privilegiado. Nós todos que não temos algumas necessidades especiais somos privilegiados. E a gente tem que pensar que os outros precisam também ter a oportunidade de ir para o estádio, para o cinema, para o teatro, onde eles quiserem ir. Todos os meios, eles precisam ser inseridos. E cabe a gente como sociedade, cabe o Estado, cabe os profissionais, os pais também se conscientizarem, não colocarem ele numa bolha. Eles têm que ir a todo canto, porque eu conheço pessoas fenomenais que conseguiram alavancar, que são profissionais bons. E por quê? Porque tiveram a oportunidade. E aproveito para falar essa questão que hoje em dia as pessoas batem muito nessa tecla. Tá aumentando, Thiago, tá aumentando. Pode ser que esteja aumentando, mas o que está acontecendo hoje em dia muito é porque está diagnosticando. Sim, com certeza. O nível de diagnóstico. Antigamente, há 10 anos atrás, que não é muito longo. Tinha gente com 50 anos que era meio que excluído, ninguém sabia o que é que ele tinha, mas é porque não teve diagnóstico. Não teve. Recentemente uma amiga minha disse que eu fui diagnosticada e não sabia. Às vezes eu me achava estranha e tudo mais. Mas... Então, assim, isso é importante. O debate é importante justamente para a gente conseguir. Isso aqui que a gente está fazendo é importante para que a gente dialogue e um pai que esteja assistindo isso aqui, meu filho pode ir para o estádio. Ou então, será que meu filho não tem um espectro autista? Exatamente. Porque diagnóstico precoce pode direcionar, desenvolve melhor, direciona o que é a habilidade, porque eles têm habilidades. Tem sim. As habilidades deles são diferentes das nossas. Todos nós temos as nossas habilidades. Inteligentes, por sinal. Então, assim, o debate é importante. A gente precisa debater, a gente precisa incluir, a gente precisa estudar, a gente precisa sempre procurar inserir em todos os meios. Porque da mesma forma que a gente é privilegiado, que a gente está debatendo aqui, a gente vai para o estádio, a gente vai para o cinema, todos devem ir. Cadeirante, criança autista, enfim. Eu acho que esse debate, novamente, lhe parabenizo por estar proporcionando esse debate, porque é muito importante no meio acadêmico, no meio científico, né? Com os pais, também tem rodas de debate com os pais. Tem muitas associações. Eu digo que os pais autistas são muito unidos, porque eles sabem o que é que todos os pais passam, né? Sabem as dificuldades, sabem do preconceito, né, que passam. Então isso é importante, seja no meio acadêmico, seja no meio científico, seja no meio dos pais, seja no meio da ação social, porque só assim a gente vai mudar. A gente muda a sociedade. Às vezes a gente acha que é uma pequena coisa, às vezes a gente acha, eu vou fazer só uma ação.
no meio do Fortaleza. Mas não, foi lá pro Havaí, no sul do país. Chegou em Portugal, chegou em São Paulo. Cara, quando acontece isso, eu tipo, cara, isso faz Valeu a pena. Porque tem tanta gente que chega pra mim e chega, Thiago, tá perdendo tempo, vai atrás de ganhar dinheiro, não sei o quê, tá perdendo tempo com ação social. Eu disse, cara, é porque só quem faz é que sabe. E assim, essa né? foto, quando eu digo essa foto, tipo, pra mim isso pagou. Com certeza. E assim, Thiago, a sociedade, a gente sabe que as coisas na sociedade, elas caminham muito lentamente, né? E eu sinto que precisa de um senso de urgência, sabe? Então, quanto mais a gente debate sobre isso, quanto mais a gente fala sobre isso, a gente alimenta esse senso de urgência em todos nós mesmos, sabe? De inconformismo com aquilo que a gente observa, com aquilo que a gente vive e sobre essa questão deles estarem inseridos, né? Gente, tem vários pacientes que muitas vezes, antes deles estarem inseridos nesse meio social, né? Não se sabe nem quais são as preferências dele, porque são pouco exploradas essas preferências, né? A gente sabe qual é a comida que a gente mais gosta, qual é o tipo de passeio. Eu gosto de viajar para onde? Não, eu prefiro serra. Não, eu prefiro praia. Todo mundo tem as suas preferências. Eles também têm. Mas é pouco debatido sobre isso, sabe? É interessante que, assim, teve um paciente meu e foi muito engraçado. Porque construa sua personalidade. Construa sua personalidade. Porque às vezes os pais direcionam, tipo assim, eles querem, como tu diz, colocar numa bolha. Aí eles seguem um padrão. Não é padrão. A criança experimentou a comida uma vez, não gostou, não apresento mais aquele alimento para ela. Só que isso, e assim, começa a inserir de forma gradativa, né? De forma que seja prazerosa, associe a algo que a criança gosta, né? E assim, é interessante porque eu já tive algumas experiências, a gente trabalha também com treino de habilidades sociais, onde a gente leva esses pacientes para fora do setting terapêutico. Isso é essencial, porque dentro da psicologia, e principalmente dentro da análise do comportamento, a gente fala muito sobre generalização e ampliação de conteúdos aprendidos. Então, se esse paciente está dentro do setting terapêutico, ele vai aprender? Vai. Mas como é que ele vai colocar isso na prática? Se isso não for treinado fora desse setting, que ele é controlado, é um ambiente controlado, é um ambiente restrito, mas fora dali, a vida se apresenta de uma forma totalmente diferente. Então, a gente precisa colocar essas crianças e adolescentes dentro desse contexto para que eles se sintam pertencentes e também tenham ferramentas e estratégias para lidarem com isso. Exatamente, e assim, é interessante, uma vez... Eles têm vontade, não é? Os pais, eles são os criadores, mas eles vão criar a sua personalidade. Perfeito. Isso que a gente estava conversando, inclusive, antes da gente iniciar, tu falou sobre a questão coletiva, né? Às vezes colocam a criança autista no mesmo bolo, mas tem que respeitar a individualidade. A individualidade. Às vezes um tem uma necessidade, às vezes um quer fazer isso, quer fazer aquilo. Não é um padrão. Exatamente. Eles têm individualidade que nem a gente, eles têm personalidade. E outro ponto importante, a adolescência chega para todos. Né? A gente fala muito de criança, mas a adolescência ela chega para todos, a puberdade chega para todos. E é um ponto pouco debatido, né? Sobre a puberdade, sobre a sexualidade. Isso vai chegar independente de diagnóstico. Então, é importante a gente debater sobre isso, falar sobre isso, eles precisam estar inseridos, desenvolverem suas estratégias, identificarem em si qual é a sua personalidade. A gente fala tanto de personalidade, muitas vezes a gente despersonaliza a pessoa com diagnóstico, sabe? E é importante que a gente crie esses debates, esses ambientes, para que a gente fale um pouco sobre isso, porque eu já tive algumas experiências, por exemplo, de pacientes. Ele ama McDonald's, mas ele não vai. Né? Ele só vai se for no drive-thru. E eu fiquei, por que só no drive-thru? Não, porque eu acho que o ambiente não é legal e tudo mais. Vamos experimentar. E tudo, a abordagem também do terapeuta com essa família precisa ser muito cuidadosa, porque a gente não sabe pelo que eles passaram para chegarem aí nesse receio, nesse medo, né, em tudo. Então, assim, vamos experimentar. Se você quiser ir, vá, fique perto, né? Fique perto se alguma coisa acontecer, você se aproxima, pode ficar tranquilo e tudo. E eu lembro como se fosse hoje, a gente foi. E eu fui assim, cheia de regras, sabe? Olha, só come a batata, o sal tem que ser colocado depois, porque senão a batata amolece, aí não come, não sei o quê. Eu lembro que a gente foi, né, com essa criança para o McDonald's e quando a gente chegou lá, a gente ensaiou com ele, dentro da terapia, como que ele faria o próprio pedido. E aí a gente ficou ensaiando, e é uma criança que tem apraxia de fala,
né? Que aí já é uma comorbidade, ou seja, tem uma dificuldade nessa comunicação verbal. E aí, quando a gente chegou lá, ele fala baixinho, fala recortado e muitas vezes precisa da nossa ajuda para conseguir concluir a frase, né? E aí, a gente também foi num horário, 2 horas da tarde, não tinha praticamente ninguém. A gente fez uma pesquisa, assim, minimamente de um local que fosse mais tranquilo para recebê-lo. Antes dele ir no caixa fazer o pedido. Os pais pensarem nessas Isso, a gente vai criando estratégias. Pra ser gradativo, né? Exatamente. E aí a gente foi no caixa, né? E aí eu falei, né, pra moça do caixa, olha, aquele rapazinho ali, você tá vendo, olha. Quantos anos Ele tinha 10 anos. Ele tem autismo, né? E é considerado um autismo grave, o autismo dele. Ele tem autismo e tudo. A gente treinou com ele para ele fazer o pedido. Eu queria pedir para que você tivesse um pouquinho mais de paciência e tudo. Ela, não, tranquilo, tudo bem. Inclusive, fomos muito bem recebidos naquele momento. E aí, a gente tinha ensinado tudo, assim, quais eram as notas, né? A nota de 10, a nota de R$5, a de R$2. E aí a gente foi, olha, o que é que você quer? E aí mostramos o cardápio, aponta pra mim o que você quer. E aí ele foi lá e apontou, perfeito, agora fala pra ela o que você quer. Então é todo um treino, todo um passo a passo. Qual é que ele pediu? Eu não lembro mais, mas eu acho que era aquele, sem ser o Big Mac, né? Que tem... O cheddar McMelt. Pronto, esse aí é. Esse é bom, esse é bom. Esse é esperto. Ele foi certeiro. E aí, assim, ele pediu, e em seguida, qual é o suco que você quer? Na parte do suco ficou aquela coisa, tem o de uva e tem o de laranja, né? Então ele ficou assim, meio na dúvida e tudo. Qual que você gosta? Então, até mudar as perguntas é interessante, porque às vezes ele está adaptado a responder essa pergunta de uma única forma. É igual se eu perguntar para você qual é o seu nome, é diferente de eu perguntar como você se chama. E quanto mais crianças irem, até os profissionais vão se preparar. Vão se preparar, exatamente. E até uma dica também para as empresas prepararem os seus... Isso, é importante, é importante. Exatamente. E assim, as empresas elas se adaptam de acordo com a sua demanda. Com a demanda. Né? Por isso então, assim, a gente por isso é importante expor. Levar. A gente tem que criar esse senso de urgência. Quando ela cria tem um problema, a empresa vai lá e soluciona. Isso. Tu me fez lembrar, até te interrompendo, tranquilo. Me fez lembrar duas coisas que viralizaram. Uma delas foi um adulto já, 40 e poucos anos, ele pagando o almoço da mãe. Não sei se vocês chegaram a ver. Pela primeira vez. E, tipo, pra ele ali foi emocionante. Ele passando cartão ali, 40 e poucos anos. Não vi, não. Tipo, é significativo. Isso é importante, né? E outra ação que eu lembrei é pra você ver que, como eu disse, várias pessoas têm necessidades diferentes. O interior de São Paulo, se eu não me engano, posso estar equivocado, mas enfim, o local não importa. Tinha uma criança que ela tinha alergia a balão, a látex, na verdade. Ah, essa eu lembro. Tudo que envolvia látex, enfim, todo aniversário de criança tem o quê? Balão. Se você vai no McDonald's, tem balão. Tem tudo de látex. Aí essa criança era fã do McDonald's, mas nunca podia ir pro McDonald's. Triste. Aí a mãe dele ficava mandando mensagem. Aí uma gerente do McDonald's da cidade dele disse assim, eu vou proporcionar isso pro seu filho. Incrível. No dia do aniversário dele eu vou proporcionar. Ela fez uma limpeza, porque tem que limpar, não adianta só tirar, porque o látex tem resíduos. Aí ele fecha a gloss, vai ser internado, é pesado mesmo. Ela limpou, fez toda uma limpeza geral lá para tirar todos os resíduos. E ela fez o aniversário dele dentro lá do McDonald's. Incrível. Aí, assim, isso viralizou de uma forma que é bom para a criança e bom para a empresa. Porque quando as pessoas veem isso assim, poxa, eu quero ir para esse McDonald's. As empresas têm que entender isso. Você fazer o bem, independentemente do interesse. A criança, ela não quer saber se o McDonald's fez isso porque quer lucrar. Ela não quer saber. Não, quer não. Ela quer a ação. Eu bato muito nessa tecla. A gente que faz ação social, as pessoas às vezes se preocupam. Vixe, será se eu preciso postar na rede social? Será se aquele influencer não está fazendo uma ação social só para aparecer? Eu já tive muito esse debate comigo mesmo sobre essa questão da divulgação, sobre essa questão da repercussão. E eu conversando com muitas pessoas, eu entendi que assim, não importa a intenção daquela pessoa que faz a ação.
A criança que recebe aquela ação, ela quer saber se é feita. Perfeito. Se você quer aparecer, se você quer bater só Aí é foto. você que... Isso aí faz muito, é de você. Isso não vai mudar em nada para aquela criança. Então, assim, as empresas, os clubes, elas precisam colocar em prática a inclusão, porque isso faz muita diferença. Sim. E para o clube, isso deixa um legado. O Fortaleza foi o primeiro clube do país a fornecer abafadores para os torcedores, de maneira gratuita, por empréstimo. Então isso deixa um legado. Deixa. Isso atrai mais torcedores. Os pais de crianças autistas, tipo, eu vou torcer Fortaleza porque fez isso. E eu cheguei aqui nem torcia. Pois não, é. Eu tava sem time, parece que vou sair daqui. Depois que a gente fez essa ação, outros clubes implementaram, inclusive o próprio Ceará implementou. E alguns amigos meus me mandaram, aí estão imitando. Aí eu disse, cara, no time da inclusão não existe competição. Perfeito. Isso é ótimo. A gente faz isso aí justamente para a gente levar para o Brasil inteiro. Pode, se for o rival, ótimo. Porque tem criança autista no Ceará. Então, tem. Não vamos fazer, não. Tem que fazer. Se existe a demanda, tem que fazer. Independente de time. A gente tem essa questão da rivalidade, mas não, inclusão é para todos. É sim. Então, assim, volto a dizer, esse debate que a gente está aqui, em graduação, né, acadêmica, é importante porque justamente a gente pode, mesmo que a gente leve para uma pessoa, a gente está impactando talvez um pai de uma criança autista que se sinta mais confortável de ir para o estádio, de ir para um teatro, um parque, porque é isso que a gente precisa introduzir. É o debate, é a questão científica, os pais conscientizarem. Inclusive, a gente está falando muito aqui, a gente vai passar até um pouquinho aqui para baixo, se ela quiser falar um pouquinho, que eu sei que ela está emocionada aqui, mas se você quiser, fique à vontade, porque assim, como eu disse, é importante também os pais darem a versão deles, porque só quem passa na pele são os pais. É que sabe. A Letícia, ela pode estudar, ela pode ter seus pacientes e tudo mais. Eu posso fazer ação social, eu sou leigo nessa parte científica, faço ação social, mas eu nunca vou saber de fato o que você passa. Porque só os pais, só os familiares para saberem o que de fato é ser pai de criança que tem uma necessidade especial. Realmente é mesmo. A gente vem desde o preconceito, né, na sociedade, a gente já enfrenta esse preconceito. Por isso que, mais uma vez, colocando, eu achei muito bonito a parte de Fortaleza. Sim. Né, porque aí, queira ou não queira, estar colocando a minha filha, né, numa vida ativa dela, normal, onde ela pode também. Perfeito. E na questão que me deixou bem curiosa, foi quando ela falou na questão da genética. Sim. Que realmente, quando eu descobri, né, que a minha filha vinha com a síndrome de Down, foi nós realmente como os pais, a gente se pergunta. Sim, com certeza. O porquê, o que foi que eu fiz da minha vida. Ou seja, sem querer você acaba internalizando uma culpa. Isso. Internaliza. Alimentação, pensa que é alguma coisa, né? Sempre Nada comprovado. Se foi algo que eu fiz de errado, para ter que a minha filha Você buscou alguma terapia nesse sentido para retirar esse sentimento de você? Você busquei. Isso é importante. Busquei a terapia e ela foi me mostrando que existem os propósitos de Deus. Certo. Que quando vem uma criança dessa forma, vem papais especiais. Que maravilha. porque você foi escolhida. Porque eu fui escolhida por ele. Que ele sabia que eu tinha, eu e meu esposo, Essa missão. essa missão. E na verdade a missão é dela, porque é ela que mudou a sua vida. Ela que, onde ela chega, né, ela encanta. Então assim, criança como essa muda a vida de qualquer pessoa. Eu fico arrepiado aqui, como eu disse, eu volto a dizer o negócio da foto. Muda. Não tem como, a gente... É verdade. Você é uma guerreira, eu sei disso, mas saiba que é porque era para ser, né? A gente não pode ficar questionando, é óbvio que a gente questiona, né? Sim, é Isso natural. Acho que é o primeiro movimento, né, esse questionamento. Porque eu já tinha um filho de 15 anos. Então, na cabeça da gente, normal. Sim. Né? Aí, quando eu descobri, depois de 15 anos, que eu estava gestante de novo e que a minha filha
Você pensou logo, eu falei. Vinha. Foi o meu mundo ali, por mais que eu seja educadora, Sim. que eu sou pedagoga, sou professora, o meu mundo Sim. É normal. ali desabou, porque eu disse, meu Deus, será que a minha vida para ou continua? Eu vou ter que parar para ficar só com ela ou vou dar continuidade? Então, ficou eu e o pai dela naquele momento sem chão. Sim. E no decorrer da gravidez, que a gente foi vendo que ela vinha com a cardiopatia, que a Gabriela é cardiopata, o médico foi desenganando. Nossa. Foi dizendo que ela não iria nascer. Que a gente não comprasse nada Meu Deus. para ela, porque era só tirar e a gente enterrar. Aquilo ali, eu e o pai dela acabou com a gente, porque por mais que ela viesse com Sim. esse problema, mas a gente ia amar. Profissionais de saúde também tem que ter uma sensibilidade no tratar Tudo. esse Sim. assunto, principalmente com os pais, né? E ao meu ver, isso não é modo de chegar para a mãe. Com certeza, mas a gente escuta muito, viu? Então ela é um milagre. Gabriela nasceu, foi para UTI, nasceu bem no período da pandemia, que ela nasceu dia 13 de março de 2020, Nossa. no período mais crítico da pandemia. Teve que aguardar, porque ela saindo, ela iria ter que ganhar peso para poder fazer a cirurgia, porque ela não nasceu com uma brechinha, com um defeitinho. Ela nasceu com defeito de septo total. Nossa. Ia ser uma construção de um coração para ela, uma formação de um coraçãozinho para ela. Então, ela teve que esperar 6 meses para fazer a cirurgia. Quando Gabriela fez a cirurgia, ainda ficou entubada 20 dias. Nós éramos chamados para dizer, hoje ela vai. E só quem Sim. Sim. sabe Sim. é o lá de cima. E ficávamos, eu e o pai dela, sentados na porta do hospital, esperando notícias, porque não poderia acompanhá-la, porque ela estava na UTI, entubada, irreconhecível. Que hoje eu pedi até ele para a gente apagar todas essas fotos, que a lembrança é só De alegria. de alegria. De alegria. Isso aí. Então, Gabriela, desde muito nova, é uma menina guerreira, que ela Hoje vem está iluminando aí, lutando. pode ser assim dizer, né? A Sim. torcida do Fortaleza. Com certeza. Ela Torcedora vem símbolo. demais, Ela veio para dar alegria. para dar alegria. Sem dúvidas. Maravilha. E hoje eu posso dizer que no estádio, eu estou respondendo pelo estádio, no estádio ali, ela não só faz eu e o pai dela felizes, como Valor as pessoas. outras pessoas. Com Hoje eu certeza. não dou um passo se um torcedor não pedir para tirar uma foto com Serve de ela. exemplo, Nossa. de referência, né? Com certeza. Bárbara, Incrível. nessa questão das dificuldades que você enfrentou, né? E eu sei que enfrenta, do ponto de vista da sociedade, o que você acha que é possível ainda se fazer para melhorar o seu Sim. dia a dia enquanto mãe, o dia a dia da Bárbara enquanto filha? Vamos dizer assim, o que o Estado, o que pode ser feito para melhorar a vida de pessoas assim? Eu acho assim que vem muito o ser humano, ele tem que primeiro vir a aceitação. Ele tem que aceitar. Então, no caso, vamos dizer assim, os pais, seria isso? Até na questão dos pais mesmo. Tá. Começando pelos pais e expandindo pela Começando sociedade. pelos pais e expandindo para a sociedade. Perfeito. Ele tem que aceitar. Eu e o pai dela, primeiro nós fizemos um trabalho de aceitação para poder chegar onde Gabriela está hoje. Muito Porque bom. se eu não aceitar, como é que eu vou fazer o tratamento da minha filha? Perfeito. Verdade. Então eu tenho que primeiro aceitar para colocá-la em prática. Por isso que Gabriela hoje é uma menina que ela é independente. Ela já tira a roupinha sozinha, já vai para um banheiro, já toma um banho. Excelente. Tudo. Maravilha. Coisa que eu vejo que Ela é simpática. Interage, né? É. Gosta do ambiente social, pelo que a gente Coisa viu. que eu vejo que muitos pais de alunos meus mesmo, se eu disser que
Porque nós, como professores, nós não podemos dar o diagnóstico, até porque nós não somos Sim. né, Da área. Mas da muitas vezes área. são os professores que primeiro percebem. Percebe. Bem colocado. Como que identifica logo na primeira infância que há uma necessidade de ter uma atenção para o caso? Existem sinais, né, que a gente consegue observar. É um contato visual fugaz, quando a criança não consegue ser atendida pelo nome, às vezes o andar na ponta dos pés, porque aí é a questão da propriocepção que eu estava falando, uma seletividade alimentar que é observada. A criança, por exemplo, às vezes com meses, né, a gente já consegue observar alguns sinais. Incomodar com o barulho. Outra coisa, ser alheia aos ambientes sociais. Por exemplo, a Gabriela chegou aqui, já foi logo fazendo L, já foi logo dando legal e tu... Exatamente. Então, assim, já foi logo, né, interagindo com a gente, mas tem crianças que elas são alheias a essa interação. Às vezes, com 6 meses, a gente já consegue identificar, ou até antes. Se a gente colocar vídeos, por exemplo, de uma criança neurotípica e uma criança atípica, a gente consegue identificar diferenças ali que são relevantes, mas que ainda nesse começo são muito sutis. Sabe quando a criança começa a imitar quando é bebezinho? Às vezes, tem até um estudo que ele mostra, né? A criança, eu acho que, não sei se ainda tem, mas tinha esse documentário nessas plataformas de streaming, e aí é interessante que ele mostra quando você dá língua, a criança dá língua, isso com meses, uns 4 meses. Quando você... Ele aprende primeiro na repetição, né? Exatamente. Ele repete os pais. A imitação é a base de tudo, de tudo. A gente aprende a andar imitando, a fala é imitando, a falar é imitando, comer é imitando. A gente olha para o outro e começa a reproduzir esses comportamentos. Então, se a sua criança ela tem um desenvolvimento atrasado dentro desse processo, ou seja, os marcos de desenvolvimento eles estão sendo alcançados de forma atrasada, então você precisa ter aí um alerta. Um atraso de fala, uma dificuldade de contato visual, uma dificuldade de atender ao seu chamado, não imita, não apresenta interesse na relação social, tem comportamentos repetitivos e estereotipados. O que é isso? Às vezes são movimentos como o que a gente chama de flapping, né? Esse movimento pendular, que é o que passa muito nos filmes, a gente pouco vê na vida real, tá? Geralmente são outros. Palmas, risos ou choros sem contexto. Então, às vezes a criança começa a rir, às vezes a criança começa a chorar e não tem um contexto aparente para esse comportamento estar acontecendo. Então, esses sinais, eles precisam ser observados. Mas tem muitas pessoas que chegam para mim, até amigas com filho, meu filho está enfileirando, Letícia, será que ele tem TEA? Não é só um sinal que vai definir se essa criança tem TEA ou não. Um ponto que ela falou que é muito importante, a pandemia. A gente precisa avaliar se essa criança, ela é uma questão de estimulação, porque, querendo ou não, na pandemia, as crianças não tinham... Teve dificuldade de aprendizado, Muita. A gente tem muitos atrasos decorrentes da pandemia. Inclusive, vai ter muito no futuro por conta desse período, né? Com certeza. Atraso de fala, demais. Como que eu vou imitar a fala se eu não vejo a boca da pessoa porque ela está de máscara? Entendeu? Então, é um ponto muito relevante. A gente vai viver isso hoje. Obviamente é recente, a gente tem poucos estudos na área, mas sem dúvidas a gente vai viver isso, né? O fruto da pandemia. E a gente precisa, enquanto profissional, avaliar se é uma questão que está vindo da pandemia, esse atraso, ou se de fato essa criança ela tem uma questão de base, né, neurológica. Então, ali a gente precisa inserir essa criança. Sabe aquela coisa assim, a terapia não vai fazer mal? Então, ela não vai fazer mal. O ideal é que, observou um atraso, já inicia com a intervenção, o mais rápido possível. O pai que tem essa dúvida, se o filho tem, qual o primeiro, ele vai para onde? Eu indicaria, primeiro, buscar uma consulta com um psicólogo que seja especialista na área. Seja em autismo, seja em análise do comportamento. Porque tem um teste para fazer? Tem algumas escalas que a gente consegue avaliar, né? Hoje a gente tem... a gente não tem nenhuma escala brasileira, mas nós temos escalas validadas aí mundialmente que a gente consegue fazer essas análises. Então, a gente tem o Portage, a gente tem o MChat, a gente tem a escala CARS, que é preenchida pelos pais, que avaliam, inclusive, qual é o nível de autismo que a criança se encontra hoje. Se é nível de suporte 1, se é 2, se é 3, né? Então, por que eu geralmente peço para ir primeiro num profissional da área da saúde, um psicólogo, por exemplo? Porque, assim... como a gente vive essa fase de bebês da pandemia,
muitas vezes, se você buscar diretamente um médico, não é o psicólogo que vai fechar esse diagnóstico, necessariamente, mas o diagnóstico do autismo, ele é clínico observável. Não existe, por exemplo, um exame que você vai fazer que vai detectar que essa criança tem autismo, né? O que vai detectar são comportamentos, é a observação do comportamento daquela criança. Se ela tem um comportamento diferente e o que vai determinar essa diferença é a frequência e a intensidade desse comportamento. Então, todos nós, é isso que eu digo para algumas amigas que me perguntam, meu filho está enfileirando, mas com que frequência ele faz isso? E o que é enfileirar? Okay. Enfileirar é quando, por exemplo, eu coloco coisinhas um do lado da outra, sabe? Muito, os brinquedos, por exemplo, né? Empilhar, quando eu coloco um objeto em cima do outro. Tinha um que ele empilhava caixa de creme de leite. Indícios, essa caixa de enfileirar? Um dos indícios. São comportamentos repetitivos, estereotipados, dificuldade, por exemplo, de lidar com quebra de rotina. É como se fosse assim, metódico. Exatamente. Metódico. Exatamente. Porque normalmente criança não é metódica, né? Tipo, ela tem um... Isso. Eu vou brincar, deixo os brinquedos tudo espalhado, né? Mas às vezes é uma pessoa só metódica, né? Um brincar, por exemplo, disfuncional. Eu pego um carrinho e eu não faço o movimento do carrinho. Eu me atenho às rodas do carrinho e fico girando as rodas. Ou eu fico observando as minhas mãos. Outra sistemática, outra forma de ver o mundo. Exatamente, né? total. Aí, por exemplo, os pais que não têm condição, eles conseguem ir para onde é que eles podem procurar? No município, no estado? Pronto, tem o CAPS infantil, né, que vai dar um direcionamento para essas famílias. E hoje a gente conta, por exemplo, com alguns lugares, eu acho que, não vou dizer o nome porque pode ser que eu esteja equivocada, mas eu sei que tem na Praia do Futuro e que recebe pessoas, inclusive tem um médico neurologista que trabalha comigo no particular, que atende também no serviço público de saúde e que ele possibilita, né, esse diagnóstico, porque hoje, qual é a grande questão? Para essas crianças conseguirem o tratamento adequado, elas precisam ter um diagnóstico. Por isso que eu digo que é importante passar por uma avaliação antes, para já ir para o neurologista com a avaliação do profissional, seja de fono, seja de terapia ocupacional, seja da psicologia, porque o médico ele vai ter mais subsídio para conseguir fechar esse diagnóstico, porque assim, eles veem a criança, às vezes em torno de 2 vezes por ano, 1 vez por ano, então o profissional que está nessa lida direta, ele vai poder dar esse subsídio, faz um relatóriozinho, coloca lá a evolução do paciente, coloca os gráficos para ele conseguir observar como é que está esse desenvolvimento e aí o médico vai olhar, realmente faz sentido. Então, ele vai garantir, através do laudo, a terapia dessa criança. Né? Então, tem muitas clínicas aqui em Fortaleza conveniadas, né, operadoras de saúde, particulares, que só atendem se esse paciente ele tiver o laudo de TEA. Né? Então, assim, é importante que o quanto antes a gente possa identificar, então procurar um profissional da área da saúde, um psicólogo, que faça essa avaliação comportamental dessa criança e em seguida, né, faça ali um relatório e tudo para que essa família seja direcionada a um médico neurologista. Isso que tu falou de comportamento é uma frequência, né? E tu até mencionou que quem consegue identificar inicialmente são os professores. Muito. Porque são os que acompanham o dia a dia. Diariamente, exatamente. Aí assim, não sei se tem, mas eu acho que seria até interessante capacitar os professores para que eles possam identificar. Essa é uma pauta, assim, né? muito já é uma coisa para a gente pensar, porque se os professores, eles são os que têm mais contato, entendem o comportamento, eles precisam identificar. Como é que eles identificam? Sendo capacitados para isso, né? Exatamente. Ou seja, criar uma interdisciplinaridade. Né? Total. E até para tentar, por exemplo, porque assim, os professores, eles observam também os comportamentos a questão do bullying, né? Às vezes a criança é autista, não foi diagnosticada e está sofrendo bullying por conta que tem uma forma diferente de ver o mundo. E se for leve, é mais difícil ainda de identificar. Pois é. Aí se o professor identificar, ele já direciona para a direção e tudo mais, já consegue contornar aquela situação. Sim. Porque assim, o bullying na escola é uma das coisas que mais impacta socialmente uma pessoa. Porque às vezes ela pode até não ter autismo, pode ter, não pode não ter, mas ela vai se excluir da sociedade, ela vai cada vez mais se restringir. Isso que você está falando é tão importante. Eu tenho um irmão mais novo, né? Ele atualmente tem 13 anos de idade, ele foi diagnosticado com TDAH, né? E assim, é o Caleb, o grande, assim... Jogador do Fortaleza, o gol do Penta foi do Caleb, viu? Foi. Só pra avisar. Olha aí, pois é. Pois eu tenho 2 irmãos, né? Tem o Pedro, de 18, e tem o Caleb, de 13.
O Pedro, rapaz, eu tô quase em busca aí, porque eu tô achando que tem ali um TDAHzinho escondido em algum lugar. Mas o Caleb, ele foi diagnosticado aos 10 anos e eu consegui, junto com a minha família, perceber que tinha ali questões diferentes, sabe? Eu cheguei a cogitar o TEA, porque tudo que ele ia falar pra gente, ele ficava nervoso, e tudo pra família, né? Ali dentro do cotidiano, dentre várias outras coisas, comportamentos de ansiedade, porque é muito associado também ao TDAH. E o bullying veio forte, veio muito forte, ao ponto de, mesmo depois da pandemia, não tirar a máscara, de sempre ir de casaco, sabe assim, aquela sensação de eu preciso estar coberto Envolto ao máximo. Então, assim, a gente debateu com a escola, conversamos, existe a necessidade, mas a gente também precisa gerar esse senso de urgência nas escolas, para que as pessoas busquem se capacitar. Saber e como não lidar com aquela situação. E também não fiquem esperando, eu vou esperar a escola fornecer. Mas eu acho importante também você que está nessa condição, se colocar e se propor, eu vou buscar isso daqui. Porque... Romper esse, vamos dizer assim, próprio preconceito, que muitas das vezes a pessoa fica encabulada, né, tímida. Não, eu assumir que eu tenho uma situação dessa na minha família, pode muitas vezes ser doloroso assumir. Sim, É sim. importante romper com romper. E quanto mais profissionais estejam assim alinhados a isso, os professores, porque os professores é quem estão na lida direta. Não vai ser a coordenação, não vai ser a direção, vão ser os professores que estão ali diariamente vendo essas crianças, né? Então, esses professores estando alinhados e como a gente estava conversando, né, capacitados para isso, nossa, vai ser fantástico. O que a gente vai ter aí de diagnóstico precoce, com aí eles vão desenvolver, vão saber desenvolver as habilidades certas, que é isso que importa. Exatamente. Porque a criança autista, ela tem a sua habilidade, mas ela precisa ser desenvolvida que nem a gente. Né? Que nem a gente precisa ser estimulado de algumas formas. Eles precisam ser estimulados de outras formas. Então, assim, eu acho que fica aí a dica aí para os nossos governantes, né? Fica a dica. Para capacitar. Dentro dessa questão da habilidade, não só o futebol, mas os esportes, eles ajudam nessa coordenação motora, na questão da tomada da decisão, da socialização, estabelecimento de regras. Isso é muito importante. O que a gente tem de comorbidade aí de TOD, que é o transtorno opositor desafiador, o que a gente tem de comorbidade com o TDAH, né, com deficiência intelectual, dentre outros, assim. O esporte, ele vem, gente, para somar. Inclusive, tem crianças que têm alta da terapia ocupacional, por exemplo, e que a terapeuta ocupacional indica. Precisa de esporte. Precisa de esporte. Aqui eu não dou mais conta. Eu preciso que a sua filha esteja inserida dentro de um contexto de esporte. Uma natação, né, um judô, um karatê, um futebol. Então, gente, é algo que vem assim para somar, sabe? Disciplina, né? Disciplina, exatamente. Uma criança, por exemplo, que tem uma hipossensibilidade, ela precisa de toques mais fortes, ela indo para um judô, por exemplo, vai ajudar demais. Só aquele colete lá, não sei como é que chama, pesado, já ajuda muito. Então, são coisas que... Tem que seguir uma regra e tudo mais. Tem disciplina, rotina, tanta coisa que ensina, sabe? A seguir instruções, a entender como que funcionam as relações e as interações sociais, sabe? A generalizar os conteúdos que estão sendo aprendidos em contexto de terapia, são essenciais. É isso aí. Então, de fato, o esporte pode sim ser elemento fundamental de transformação dessas crianças. Sem dúvidas. E para você ver, ele pode, além disso, ele é a porta de entrada para trazer o debate. Então, a gente está tendo esse debate aqui justamente por conta de uma ação inserida no meio do esporte, mas que a gente já falou a questão das escolas, já falou a parte científica. Então, assim, é importante você trazer o debate. Trazer o debate. Fazer ação, se movimentar, conversar, porque só assim vão surgir ideias, vão surgir estudos, para que a gente possa realmente inserir as pessoas dentro da sociedade. Porque, volto a dizer, quem tem que se adaptar é a sociedade. A sociedade, ela está aqui. Existem várias pessoas com várias necessidades. Ela tem que se adaptar a todos. A todos, independentemente qual seja a necessidade dela. Mas, para isso, precisa dos pais, inserindo eles, não tendo tanto receio. Precisa dos nossos governantes, criando políticas públicas. De uma escola capacitada. De uma escola capacitada, a empresa conscientizando, os usuários das empresas respeitando, né? As crianças, os adultos. Então, assim,
somos todos nós somos responsáveis pela sociedade. A gente não pode jogar só nos políticos. Nós somos responsáveis. Sim. As nossas atitudes são responsáveis. Sem Tudo dúvidas. que a gente faz vai gerar uma relação de causa e efeito. Então, quando eu fiz essa ação, se não tivesse feito essa ação, a gente não estava aqui reunido. Verdade. A Bárbara não tinha sido impactada junto com a Gabriela. Então, assim, façamos. Façamos, por mais que seja pequeno, por mais que seja algo só naquela nossa bolha social, se várias pessoas fizerem algo dentro das bolhas sociais dela, a gente vai pegar uma bolha maior. Com certeza. Então, assim, o nosso desafio é esse. É conversar com as pessoas e as pessoas saberem que a gente tratar os outros como iguais. Nós todos somos iguais. Algumas pessoas precisam de necessidade especial, mas aí eles precisam ser acolhidos pela gente, pela sociedade, por todos. Sim. Então, assim, novamente, parabenizar pelo espaço aqui da Unifor, de todos os profissionais que estão atrás, Lucas Alves aqui que está atrás gravando, o esposo da Bárbara, a Gabriela, eu queria que ela trouxesse aqui para ela aparecer na gravação. A Gabriela, ela é uma figura importante aqui. Importantíssima. Eu tô encantada com ela. Olha, gente. Olha aí, a Gabi. Leva ali para a mãezinha dela. Leva... Simpática demais. E aí, Gabi? Bem-vinda, Gabi. E aí, Gabi? Faz o L, Gabi. O L do Leão, o L do Leão. Muito lindo. Aí com a mãezinha dela. Então, doutora, o não cuidar, né, antecipadamente, vamos dizer assim, já na primeira infância, quais são os riscos para esse adolescente, para esse adulto que possa vir? Pronto, perfeito. Assim, existem, né, de fato, atrasos que são consideráveis devido a essa não estimulação precoce. Mas, uma vez eu escutei num congresso que eu fui, vocês já viram um idoso dirigindo? Aí tem gente que tem medo, né, de dirigir, aí diz assim, meu Deus, mas se até aquele velhinho consegue dirigir, por que eu não consigo, né? Enquanto a gente viver, a gente aprende. Enquanto a gente estiver vivo, a gente está aprendendo. Lógico que na primeira infância, na idade da Gabi, o conteúdo vai ser melhor consolidado, mas ele não vai deixar de aprender. Não vai. E também precisa estar inserido, né? E a gente vai trabalhar essas habilidades básicas. Óbvio que elas não vão ser recebidas da mesma forma e na mesma velocidade de processamento, de aquisição de aprendizado. Mas a gente vai conseguir sim algumas coisas. Então é importante, independente da... Boa. Bom, gente, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Queremos aqui agradecer a presença dos participantes. Doutora, considerações finais? Não, eu só quero, na verdade, agradecer. Eu acho que, como o Thiago falou, esse debate ele é necessário, independente da esfera que a gente esteja, né? É algo que perpassa, né, isso daqui, esse local que a gente está, e que com certeza atinge outras pessoas. Então, famílias que estão na dúvida, que não sabem por onde começar. Só quero agradecer pela oportunidade. Eu acho que é um momento fantástico para a gente debater cada vez mais sobre isso. Obrigado. Bárbara? Só agradecer, né? A você pelo convite. Nós aqui agradecemos. E é isso, parabéns, tá? Obrigada. Obrigado, Thiago. Valeu, muito obrigado aí. Não vou falar mais porque senão eu me estendo aí. Vou ter que pagar hora extra aí para os profissionais. Obrigado. Mas assim, Parabéns, tá? obrigado aí pelos profissionais aí que estão com a gente aqui. Todo mundo que está Obrigada. por trás aí. E como eu disse, é um trabalho muito importante. A discussão acadêmica, a discussão científica, em todos os meios. Em todos os meios a gente deve debater isso. E vamos continuando. Parabéns aí. Desejo muito sucesso aí para a turma aí de ética, né? Isso. O pessoal aí do marketing jurídico. Marketing jurídico não, porque eu levei para o meu lado, porque eu sou advogado. Mas o pessoal do marketing digital. Então um abraço, tudo de bom. Obrigada, gente. É isso aí, muito obrigado. Curtam, compartilhem e é isso aí. Informação de valor, conhecimento que transforma. É nóis. Obrigado, tudo de bom.